A paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para partilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. E hoje eu quero ler aqui em Atos, capítulo 10, uma passagem que nos conta a história do centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Muito bem. Vamos começar já aprendendo algumas coisas com Cornélio. Então, a Bíblia nos deixa claro que Cornélio de contínuo orava a Deus. Constância nas nossas orações, constância nas nossas intenções. Eu posso falar por mim, né? E acredito que não seja a única pessoa que muitas vezes coloca no seu coração de fazer algo e de repente esmorece. E grandes são as misericórdias de Deus que está sempre ali para nos incentivar a continuar buscando aquilo que a gente almeja. Mas a gente vê o resultado daquele que persevera em oração, daquele que segue com continuidade naquilo que faz. E Cornélio não orou um dia, não orou 2 dias, mas ele continuamente orava a Deus. Então, a primeira lição que eu tiro é persevere em oração. Ainda que muitas vezes a resposta que a gente busca na oração não venha imediata, como a gente quer e gosta, né? Não venha no tempo em que a gente acha que é o tempo certo. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão demorando, mas temos que ter a certeza que o plano de Deus, o tempo dele para as nossas vidas é perfeito. Então é orar sem cessar, perseverar, né, em oração. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Cornélio. E nós vemos que o resultado daquele que busca com constância é vitória. Vemos aqui que Deus respondeu à oração de Cornélio. Mais do que isso, Deus respondeu: Olha, Cornélio, eu estou ouvindo a tua oração. Olha, Cornélio, eu estou vendo a caridade que você está praticando. E tudo isso subiu a Deus. Ele aceitou, né, como uma oferta agradável. Porque muitas vezes as pessoas fazem coisas para se promover, né, ou para se vangloriar. Mas quando a pessoa faz algo sincero, de coração para Deus, ele recebe. E aqui nesse momento ele está falando: Cornélio, eu recebo a sua oração, eu recebo as suas boas ações. Imagina que privilégio, que maravilha, Deus aprovando, Deus recebendo aquilo que a gente tem oferecido a Ele. Muito bem, a primeira coisa que nós aprendemos então foi a perseverança, né? Perseverar em oração. E aí Deus responde e dá uma direção, fala: olha, Cornélio, envia homens a Jope e procura ali por Simão Pedro, que ele te dirá o que você deve fazer. Olha Deus, não dá para entender o agir de Deus. Às vezes a gente cansa, a gente quer parar no meio do caminho porque a gente quer entender o que Deus está fazendo. E nós somos muito limitados para entender o agir de Deus. Nós temos que, ao invés de tentar entender antes da hora, confiar. Confiar. E aqui um outro exemplo que Cornélio nos dá é de uma confiança plena em Deus e em tudo que ele estava dizendo. Porque de imediato, Cornélio envia homens ali conforme a instrução de Deus. Muito bem. Só que, para que tudo se cumprisse nesse plano perfeito, Deus teve que fazer uma visita para Pedro, para que Pedro soubesse também o que fazer, para que Pedro também atendesse Deus nesse plano onde ele uniu as duas vidas, Cornélio e Pedro, com um propósito.
Deus une pessoas com propósito. A gente vê estampado em muitos lugares nessa frase. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E isso é real. Eu acredito nisso. Então a gente vê que Cornélio não só obedeceu a Deus, enviando aqueles homens para Jope, como ele já se preparou para a resposta. Olha só, a Bíblia nos fala aqui, quer ver? No versículo 24. No versículo 24 do capítulo 10, a Bíblia diz que: "E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e os amigos mais íntimos." Gente, que confiança é essa? Olha só, essa é a confiança de quem tem intimidade com Deus. Essa é a confiança daquele que sabe em quem tem crido. A oração, ela nos aproxima de Deus. Nós vamos ficando íntimos e conhecendo a Deus cada vez mais perto. E quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe do que Ele é capaz. Então você veja, Cornélio foi lá, enviou os homens e já se preparou para a chegada deles. Mas que garantias que ele tinha? Que garantias que ele tinha? Alguém ligou para ele lá de Jope? Alguém mandou um WhatsApp falando: olha, a gente está indo, se prepara que a gente está indo. Não. A garantia que ele tinha era a confiança na resposta daquele que prometeu, daquele que liberou a palavra dizendo: olha, manda aí buscar Pedro que ele virá e te dirá o que fazer. Essa era a confiança de Cornélio. E a confiança dele é algo tão tremendo, a fé que ele tinha era tão lindo, que ele não só ficou lá, não, bom, deixa eu ficar aqui quietinho esperando, se não vier também, né, só tá eu aqui. Não. Ele ficou pronto e chamou parentes e amigos mais próximos, dando a certeza: olha, pode vir, que Deus vai mandar Pedro aqui e Pedro nos dirá o que nós temos que fazer. Quantas vezes Deus responde a tua oração? Sabe, a gente está lá buscando, naquela busca incessante, com fervor, e Deus responde através de um louvor, através de uma pregação, através da palavra, através de um profeta. Deus fala: olha, eu estou contigo, olha, continua, olha, eu já preparei a tua vitória. Aí a gente naquela hora acredita, mas depois não vê nada acontecendo e esmurece. Cornélio não, ele orou, ele teve a sua oração respondida, ele recebeu uma direção, ele cumpriu o que Deus mandou e ficou prontinho, preparado, lindo, perfumado, esperando que a resposta que ele tanto esperava chegasse até ele. Isso é um exemplo que a gente precisa entender e seguir. Não só ouvir, se emocionar e sair daquilo ali e esquecer de tudo, não. Deus não quer agir na sua emoção, Ele quer a sua fé, Ele quer que você deposite nele a sua confiança com a certeza de que Ele vai fazer o que Ele disse. Porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, mas Ele é fiel e zeloso com a sua palavra. Muito bem, a gente falou de Cornélio, e eu também falei um pouco atrás que às vezes a gente não consegue entender o agir de Deus, né? Porque quando Deus mandou Cornélio buscar Pedro, Deus trabalhou ali em Pedro. Quando a gente segue lendo esse capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Pedro estava orando e sentiu fome, e no que ele foi preparar algo para comer, desceu do céu uma visão de um cesto como se fosse um lençol com alguns animais, e Deus falava para ele: Pedro, mata e come. Só que os judeus, eles tinham a doutrina de não comer determinados alimentos. Então, a Bíblia nos diz, deixa eu ver em qual versículo, no versículo 11 diz assim: e viu o céu aberto, e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual haviam todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor,
porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Deus já começou a trabalhar no coração de Pedro acerca de algumas coisas das quais ele aprendeu e considerava aquilo como certo. Então Pedro, ele vê aqueles alimentos e fala: Deus, eu não vou comer, porque eu jamais comi coisas imundas, coisas comuns, mas Deus fala para ele: jamais chame tu comum ou impuro aquilo que eu purifiquei. E aí a Bíblia diz que, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, então assim, ele ouviu o que Deus falou com ele, mas ele ainda não estava entendendo muito bem o que viria pela frente. E aí, no versículo 17 ainda do capítulo 10, diz assim: eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Aí Pedro, pensando naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha só, Pedro, ele acreditava em algo. E eu vou ler um versículo para que a gente consiga entender isso. No que ele aprendeu, que diz assim, ó, no versículo 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum chame comum ou imundo. Ou seja, Deus, através daquela visão que ele deu para Pedro, ele estava falando para Pedro a respeito de Cornélio. Porque Cornélio não era judeu. Então, se Deus só falasse assim: Pedro, vai lá e fala o que eu te mandar para Cornélio. Pedro acreditava, ele aprendeu que ele não poderia se misturar com alguém que não fosse judeu. Então, Deus já começou a quebrar alguns protocolos aí. Por quê? Porque Deus não tinha só algo para fazer na vida de Cornélio. Deus tinha coisas para fazer no ministério de Pedro. Pedro pregava a palavra. Pedro foi escolhido para ser pescador de almas, porque outrora ele era pescador de peixes. Só que Pedro ele tinha algumas coisas, alguns preceitos que precisavam ser mudados para que Pedro visse se cumprir, que ele fosse um instrumento dessas boas novas, que ele pudesse proclamar o evangelho a toda a criatura e não se limitasse ao que ele aprendeu, que era restrito aos judeus. Então, olha que maravilhoso. Cornélio está lá, ele nem está sabendo de nada disso. Deus falou que era para enviar e chamar Pedro, e ele está tranquilo achando que Pedro já está sabendo de tudo, mas não. Deus está trabalhando ali em coisas que você nem imagina. Deus está lançando por terra barreiras que talvez impedissem a tua bênção de chegar até você e você nem imagina. Mas quem ora e confia está tranquilo, sabendo assim, olha, eu sei que pode existir muitas barreiras, muitas coisas impedindo a minha bênção de chegar, mas eu também sei que Deus é poderoso para derrubar uma a uma e aquilo que Ele me falou vai se cumprir, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Então é maravilhoso quando a gente vê Deus agindo de formas diferentes, em vidas diferentes, num único propósito. É maravilhoso quando a gente entende isso, a gente lendo essa palavra, a gente vê tanto na vida de Cornélio, que teve essa constância, essa confiança, essa fé para se preparar antes de uma garantia vinda de uma pessoa. Ele acreditou na palavra de Deus, é o que nós temos que acreditar. E vemos Pedro, um homem tremendamente usado por Deus, e que apesar de todo o histórico que ele carregava, de tudo que ele aprendeu, e de Deus estar mandando ele fazer algo que não fazia sentido para ele a princípio, ele teve a sensibilidade de ouvir, ele teve a sensibilidade de entender e obedecer o que Deus estava dizendo para ele. E aí, como eu disse, né? Deus trabalha em silêncio. Deus, se ele explicasse para Cornélio, olha, Cornélio,
Eu vou lá, você vai mandar para Pedro, mas antes eu tenho que trabalhar algumas coisas na vida de Pedro, senão é capaz dele não ir. Cornélio ficaria apreensivo, Cornélio ficaria preocupado. Então, muitas coisas Deus não vai permitir que você saiba. Muitas coisas Deus não vai permitir chegar ao teu conhecimento. Porque a nossa estrutura, a nossa carne nos leva sempre a ser preocupados, ansiosos, e Deus quer que a gente confie, sabendo que o possível é nós. Então, qual era o possível de Cornélio? Orar, permanecer em oração e atender a voz de Deus quando ele disse, envia os teus servos ali e traz Pedro. Então, assim, o possível Cornélio fez e o impossível Deus fez, né? Como ele faz na minha e na sua vida. Muito bem, né? Aí a Bíblia nos diz que aqueles homens chegaram ali, falaram com Pedro, contaram tudo o que tinha acontecido, que o Cornélio estava orando, que Deus respondeu a oração e que deu a ordem para que buscassem Pedro. E Pedro, atendendo isso, voltou lá e chegou ali na casa de Cornélio. E quando ele chegou, ele já se deparou com essa cena. Cornélio, seus parentes e alguns amigos próximos ali, todos esperando por ele. E aí Pedro se apresenta, né? Deixa eu achar aqui o versículo. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrou-se a seus pés e o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, Pedro sabia que Cornélio não tinha que se prostrar diante dele e nem de ninguém que não fosse Deus, né? E aí a gente vê alguns versículos adiante. E aí Pedro fala para ele, olha, vós bem sabeis que não é lícito que um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame eu comum ao imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Ele perguntando para Cornélio. Então ele disse, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pedro não entendia e ainda não estava entendendo. E Pedro não imaginava o que ia acontecer ali, mas ele foi. Porque é o que eu falo, Deus às vezes não vai revelar para você no início o fim de uma missão que ele delega nas suas mãos, mas ele falou para Pedro, vai. E Pedro foi confiando naquele que mandou. Pedro também nos ensina a confiar. Porque, e se somos nós, né? Muitas vezes Deus nos manda, vai lá e falar com aquela pessoa, mas vou falar o quê? Ou vai lá e leva uma palavra, mas que palavra? Mas eu não tenho. Mas quem dá é Deus. A nossa parte é orar, é buscar, é ler a Bíblia. Deus coloca as palavras certas, como ele disse para Jeremias. Então somente abra a tua boca, que as palavras quem vai colocar sou eu. E hoje a gente se vê querendo que Deus explique tudo pra gente. Às vezes acho que a gente esquece que Ele é Deus, né? Então aqui nós vemos dois exemplos de obediência, de fé, e como ele disse, vim sem contradizer. E aí quando ele pergunta para Cornélio, por que me mandaste me chamar? Aí ele falou, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Aí lá no versículo 33, na parte B do versículo, fala assim, agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Imagina, quando Pedro pergunta para Cornélio, por que você mandou me chamar? Ele falou assim, ó, a gente mandou te chamar e estamos aqui presentes todos, no mesmo propósito. Qual era o propósito? Ouvir tudo quanto Deus te mandar falar. Olha que coisa mais linda. Cornélio estava com o coração aberto ali. Olha, eu não sei o que Deus vai falar, Pedro, eu não sei o que ele vai fazer. Eu sei que eu te chamei porque ele mandou e eu tô aqui para ouvir tudo quanto ele te mandar falar. Qual é o teu propósito quando você se apresenta diante de Deus? Quando você vai para a igreja, muitas vezes, nós não saímos com esse propósito. Senhor, eu estou indo para a tua casa. Porque é um tempo que a gente tira para ele, sem interferências, né?
Porque quando a gente está em casa, os nossos afazeres, no trabalho, em todo tempo, e ali não, é o momento que você tá para adorar a Deus. Será que a gente tem aproveitado essa oportunidade como ela deve ser aproveitada? Será que a gente pode dizer como Cornélio, olha, eu estou aqui com o propósito de ouvir tudo quanto Deus quiser falar? Será que é esse o propósito que você sai da tua casa? Será que é esse o teu sentimento quando você pede uma resposta para Deus? Ou você já quer direcionar? Ou você já quer conduzir a resposta de Deus de acordo com as tuas vontades, com a tua intenção, com o que você quer ouvir? Ou você está com o coração aberto, Senhor, olha, eu tô aqui, fala tudo, eu quero ouvir tudo que o Senhor tem para falar. Linda é essa atitude de Cornélio, de estar ali disposto, disponível a ouvir o que Deus tinha para a vida dele, para a vida de todos aqueles, porque ele ficou tão maravilhado que ele não quis a bênção só para ele quis partilhar dessa bênção. E nós, né, muitas vezes todas as nossas orações, os nossos pedidos são só pra gente, só pra gente. Vamos partilhar dessa graça maravilhosa com aqueles que ainda não conhecem, anunciar como é maravilhoso servir a um Deus vivo e poderoso que faz tanto por nós. Muitas vezes as pessoas estão passando momentos difíceis e elas não têm a quem recorrer porque não conhecem. E nós temos por obrigação, Jesus mandou que nós fôssemos e levássemos a palavra dele. Nós que temos o privilégio de conhecer, de receber essa porção, essa preciosa semente, nós temos por dever de sair plantando, semeando nos corações, porque existem muitas almas sedentas, assim como nós somos sedentos e precisamos nos abastecer de Deus, muitas também precisam. E aí a gente vê que Pedro ali começou com a pregação, né? Quando ele disse isso, fala assim, ó, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque ali Deus mostrou para Pedro. Pedro teve uma aula prática do amor incondicional de Deus por nós. Aí ele prossegue no capítulo 10, versículo 34, ele fala, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Eu entendi, eu tô aqui. Aí ele continua no 35, mas é agradável a ele que aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Ou seja, Pedro falou muito bem. Eu já entendi que Deus não faz acepção de pessoas, mas a mensagem é a mesma e tem que ser pregada. E o que Pedro fez ali foi falar para eles acerca de Jesus, acerca do arrependimento, acerca do batismo com o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que no versículo 44 diz assim, ó, vamos no 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele está falando acerca de Jesus. E aí no 44 ele diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse por mais alguns dias. Olha que lindo. Pedro ali, como eu disse, teve uma aula prática, entendeu que Deus não faz acepção de pessoas e que todos ali que estavam naquele momento preparado por Deus, foram cheios do Espírito Santo. Quem somos nós para olhar e julgar quem é que é digno e quem não é? Nós não somos, nós não éramos. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não teríamos direito, já estávamos condenados. Então, a gente aprende aqui, e eu fico imaginando a alegria de Pedro. Eu acredito que era
muito parecida com o que Cornélio estava sentindo ali em receber o Espírito Santo, e Pedro por participar daquilo, por ver aquelas pessoas que ele considerava que não eram dignas, recebendo ali o batismo com o Espírito Santo, o presente precioso que Jesus rogou a Deus para nós. Muito bem. Ali acho que a glória foi tão grande, acendeu ainda mais aquela chama que Cornélio já tinha, e ele quis mais e mais, tanto que ele pediu para Pedro ficar com eles ali por muitos dias. Ele queria aprender mais, ele queria saber mais, ele queria viver mais experiências com Deus. E Pedro, quando ele voltou, ele foi indagado pelos outros judeus. Ele foi questionado o que ele tinha ido fazer lá com aquele povo que não era judeu. E muitas vezes nós também vamos ser questionados, ou muitas vezes nós não fazemos, não obedecemos aquilo que Deus quer, com medo, mas o que vão falar? Mas o que vão pensar? Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. E ali, quando Pedro começou a testificar para aquelas pessoas que estavam questionando ele, o poder de Deus e a glória que foi derramada naquele lugar, os próprios questionadores glorificaram a Deus. Tem um versículo que fala, em Atos 11:18, que fala, ó, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Aqueles que questionam, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, aqueles que julgam, aqueles que te apontam, vão ter que te ver vencendo, vão ter que ver Deus na sua vida. Mas aqui Deus fez mais que isso. Porque aqueles homens não viram assim, vou ter que engolir. Não, eles glorificaram. Até os que questionam o teu ministério, até os que apontam o dedo para você, eles não vão ter que engolir. Eles vão glorificar a Deus. Eles vão ficar ali como aqueles homens ficaram, né? Eles se apaziguaram. Acabou os questionamentos e Deus foi glorificado por aquele ato. Então, que a gente possa ter essa fé, essa convicção de orar, de esperar, de atender a direção que Deus nos dá com a certeza de que Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos promete. E assim eu já me empolguei, né? Os meus vídeos às vezes ficam muito longos, mas é porque eu não consigo resumir algumas coisas. Mas eu coloco aquilo que Deus põe no meu coração, eu gosto de entregar, e eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Então continua, persevera. Ela não esteja à sua vista, ainda que você não esteja vendo nada acontecer, pelo contrário, o problema continua o mesmo. Pela fé, já se prepara para receber a tua vitória, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.